Eu não li ementa, não. É o É para quê? fazer trabalho ou tem GQ também na hermenêutica? Não lembro. Não, é trabalho também. Ah, é. Tá. Assim, tem Beleza. disciplina que eu passei o GQ e tem os trabalhos. Por exemplo, hebraico. Hebraico é só os trabalhos, até porque a gente tem que treinar, né? Não dá Aham. para não fazer nada, né? Hermenêutica? Agora, tem disciplina que eu passei o GQ, tá lá na ementa, e também passei as atividades por conta da questão de pesquisa, né? É Ah, importante estar pesquisando, tá lendo sobre o assunto, entendeu? Mas a ideia assim, é passar os trabalhos, mas sem sobrecarregar. É passar algo que dê para vocês estarem fazendo. Igual esses últimos que eu passei na semana passada, tá? uhum. Era trabalho que dava para fazer assim, num tempo de aula, entendeu? Aham. Aí eu não dei a aula e aí, pô, no tempo que não teve a aula, dava para vocês fazerem. Que é coisa rápida, né? Não, Uhum. Uhum. não dependia de muita pesquisa, Aí. muito assim. Coisa rápida para Tá. quem é mestre, né? É. Aí tava no Não, texto, essa eu só ler semana. o texto e Para responder. quem é Nancy, tem que fazer o trabalho em uma semana. Não, mas Ricardo, foi coisa assim, que era só ler o texto, entendeu? Não eu tô precisava. perdidinha, É, cheia de trabalho. Pelo amor Esquenta de Deus. não. Eu nasci, eu tô todo enrolado também, não entreguei a metade ainda. é, Eu vou então. ficar reprovada nesse semestre. Não é Vai possível. não, cara, vai não. Não, Vai, Caramba. fica eu não. sempre deixo. Último dia eu viro 2 noites aí e faço tudo. Eu É, Mas sempre a faço ideia é a isso. seguinte: se você não conseguir entregar ao longo das semanas, entrega até o GQ2, entendeu? Que é o prazo máximo, né? Até o GQ2, que aí acaba o semestre, aí não tem mais como lançar nota. Ô, Mas aí Ricardo, o prazo máximo é até o GQ2, entendeu? você não Aí vai senão. fazer trabalho para o GQ, não, né? É só essas atividades que você está mandando? Não, tem disciplina que tem o GQ, tá lá na ementa. Sim, acho que só TBNT, né, que Eu tem. acho que tá lá. Né? Mas assim, tem essas atividades que eu estava falando com o Carlos. Tem algumas atividades que eu mando, porque a gente tem que ler sobre a disciplina, né? Sobre o conteúdo. Mas não é nada assim exaustivo. Então, eu vou mandar um texto com as perguntas, uma ou duas. Né? Igual a gente fez semana passada, que a gente precisa também estar lendo, estar pesquisando, né, de alguma forma. Mas Eu estou mesmo gostando que não é muito, nada muito Ricardo. exaustivo. Estou Né? achando muito bons os material que você tem mandado. Que até Eu até, serve, né, para você usar para eu outras até coisas. comprei esse livro aqui, ó, Ricardo. Ah, legal. Esquenta não. Esquenta não. Hermenêutica. Você A- mandou, só que A capa é a que você diferente, é. É que a minha é é, velha. poxa, estou frustrada porque eu ainda não consegui ler. Eu achei muito legal o livro, entendeu? Não, vale a pena. Bom material de pesquisa. Isso. Cuidado, Estou irmão. gostando muito Cuidado. do material. E aí a Cuidado com gente esse vê como a professor. gente é burro, né? Burro Cuidado não, com esse só não professor, hein? conhece. Pelo amor de Deus, muito legal. Estou gostando, mas assim, estou bem atrasada. Mas estou correndo atrás. Dá para ir Vigia, irmã. organizando. Vigia. Cuidado. Cuidado com esse professor, irmã. Vigia. Engraçadinho ele. Ele parece ser bonzinho, mas ó, daqui a pouco você tá cuspindo aí, né? Vai. Conheço Tá bom, ele. não. Ô, Conhece? Ricardo, queria fazer hebraico. Você está ensinando até a falar bom dia em hebraico? É. Você não Poxa, tá, não? Você não tá em hebraico, não? não, eu fiz hebraico tem é, Ah, no você ano, fez na outra época. ano retrasado. É, Poxa, acho que eu porque, vou assim, pedir. como a gente está né, no online, a ideia é você ter algumas. Eu estou jogando algumas palavras para poder facilitar. Porque, assim, nas primeiras etapas que a gente começou online, a gente ainda teve uma época que teve o presencial. Né? Aí no Eu presencial. era dessa época. Então, aí no presencial você dá o material, você está ali presente, né? Tem o quadro e tal, a coisa fica mais fácil para assimilar ali na aula. No online, tem que ser algo assim que você possa ler sozinho. Então, eu estou tentando pegar algumas palavras que são mais comuns, né? Para assimilar pelo menos a leitura, né? E isso já Tá ajuda, melhor agora, né? hein, Ricardo? É, aí Na vai minha época, ajudando. tu era mais pesado. Não, o nível tá mesmo, tá a mesma coisa, não mudou nada, não. Tá certo.
Vamos Tudo lá, vamos bem. lá. Vamos estudar, então, agora a Vamos lá hermenêutica, estudar. né? Hoje eu trouxe um texto aí para vocês, para a gente tentar conversar um pouco sobre a relevância dessa disciplina na atualidade. Né? Hoje, a gente sabe que a sociedade ela tem as suas transformações, né? E cada época, cada tempo, essas transformações na sociedade acabam influenciando a igreja, a eclesiologia, né? A forma de ser igreja, e também as doutrinas e temáticas bíblicas e a forma como a gente interpreta o texto bíblico. E a hermenêutica ela vai ajudar a gente a tentar se manter preso ao texto e não deixar que as influências sociais, culturais e temporais atrapalhem muito ou interfiram muito na leitura do texto. É claro que ninguém faz uma leitura sem interferência. Cada um lê a partir de um ponto, né? A partir do seu ponto de vista, a partir da sua doutrina, a partir da sua experiência. Mas a gente tem que tentar minimizar isso. E a disciplina de hermenêutica ela tenta nos ajudar nessa perspectiva. Qual é o grande desafio nosso hoje? Nosso grande desafio hoje é lidar com a sociedade líquida, né? Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, um filósofo aí da atualidade, né? Ele cunhou aí esse tema, né? Essa ideia da sociedade líquida, onde hoje nós não temos verdades absolutas. Como pregar numa época onde não existem mais verdades absolutas, onde não existe mais uma igreja, uma denominação. Vamos pensar dentro da denominação batista. Qualquer igreja batista que você vá hoje é uma diferente da outra. Dificilmente você vai encontrar igrejas batistas com o mesmo perfil. Hoje, provavelmente, só aí, gente. Hoje, provavelmente, a única coisa que as igrejas batistas têm em comum é o nome, e olhe lá, que algumas mudaram, né? Algumas mudaram, inclusive, o nome. Então, numa sociedade onde tudo é líquido, tudo passa rápido, né? Não tem nada certo, nada concreto, como pregar o texto bíblico como verdade absoluta? Você vê qualquer pregador aí do YouTube, do Instagram, né, no Facebook, se você comparar mensagens de cada um deles, cada um fala uma coisa. E às vezes baseado no mesmo texto. E cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua teoria de salvação. Então, é um desafio para o estudante de teologia fazer a pesquisa bíblica, porque você está lidando com uma sociedade que não admite mais uma perspectiva, cada um tem a sua. É claro que isso não é novidade, né? As pessoas sempre tiveram suas próprias ideias de maneira geral. Mas há um tempo atrás, pelo menos, havia-se uma ideia de que determinados grupos eram confiáveis. Hoje a dúvida está em qualquer lugar. Hoje o acesso, né, à comunicação, o acesso a muitos meios de leitura gerou, né, uma sociedade não apenas líquida, mas uma sociedade da dúvida, onde se colocou, pensa na época da pandemia, colocou-se em dúvida a vacina, né? E gente que tomou vacina de febre amarela, de sarampo, né? Você vai ao médico hoje, tem gente que vai a 1, 2, 3 médicos, porque diz que tem que ter mais de uma opinião. Não estou dizendo que isso está errado, mas assim, há um tempo atrás, dificilmente isso aconteceria. Você ouve o seu pastor, mas também ouve o pessoal do debate, na rádio, ouve o pessoal da TV, do Instagram. O seu pastor não é mais a fonte de pregação única. Existem aqueles até que acham que sabem tanto de teologia porque vem, né, vídeo no YouTube. Aí o cara acha que está formado em teologia. Isso é a novidade hoje? Não é, sempre teve gente assim. Mas com essa liquidez em relação aos valores e conceitos, a gente tem um grande desafio. Então, a ideia da aula hoje é entender esse momento que estamos,
e a importância da hermenêutica para o cristianismo, de maneira geral, e um bom entendimento do texto bíblico. Por quê, gente? Não há como o texto bíblico significar algo diferente para o leitor do que era para o escritor. Então, nós precisamos entender ou tentar buscar o que o texto bíblico significava para o autor, para daí nós, leitores, compreendermos a mensagem. Se o autor quis dizer uma coisa e você entendeu outra, meu irmão, teu trabalho foi totalmente errado. Eu estava dando aula na IBD numa igreja uma vez, eu tinha escrito a revista. Aí eu estou dando a aula, eu falei, né, o que estava significando ali, aí um rapaz veio e falou assim, mas não é isso que a revista está querendo dizer. Aí eu falei, cara, é exatamente isso que eu estou falando. Calma aí, gente, rapidinho. Aí, daqui a pouco eu te ligo, que eu estou dando aula. Valeu? Umas 9h30, aí eu te ligo. Você está em casa? Então beleza. Às 9h30, 10h aí eu te ligo. Valeu. Tchau. É o Serasa. Foi mal, gente. Serasa, essa hora não dá, né? Não, cobrador é fogo. É o agiota. A aviação está ficando perto. Aproveitando que você parou aí, Ah. pensando nessa sociedade líquida, né, que a gente está vivendo, as igrejas, né, modificando, mudando de nome, de liturgia, de tudo. Você acha que a gente está caminhando para o fim, então, assim, da igreja? Eu diria o seguinte, uma igreja que eu pastorei, logo no início do que eu fui consagrado, tinha uma irmã que falava assim, o mundo está acabando. Aí eu virava para ela e perguntava assim, por quê? Não, porque estão querendo colocar um chip na gente. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, isso é tecnologia, o avanço da tecnologia não quer dizer que o mundo está acabando. Ela, não, mas está na Bíblia. Aí isso me feriu. Né? Quando ela falou isso, por quê? Isso é a maneira de interpretar o texto bíblico. Né? Aí eu expliquei para ela e tal, não sei o quê. Ela não aceitou, não concordou, e aí, problema dela, a vida passou. Em toda época, em todo momento, nós sempre vamos ter essa impressão, Nancy, que o mundo está acabando, que o fim está próximo. Por quê? Porque nós estamos nesse período. Se você pensar lá em Atos 2, lá em Atos, no livro de Atos, os cristãos, eles começam a vender as coisas deles. Por quê? Porque eles pensavam que Jesus ia voltar lá no primeiro século. Teve lá o evento do Pentecoste, o pessoal falando em outras línguas. Os caras começaram a curar, fazer milagres, expulsar demônio. E o pessoal, Jesus está voltando, Jesus morreu, ressuscitou, está voltando, vamos vender tudo. Esse negócio de fraternidade aí e tal, vamos vender. Depois, esse negócio diminui. Aí Paulo vai escrever lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses, é um texto anterior, né? Mas Paulo vai escrever que, olha só, esperem, vivam o evangelho agora com tranquilidade, porque nós não sabemos quando será a volta. Então, vivam o evangelho, vai vivendo cada dia, cada instante. Por quê? Na época que 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritos, lá por volta de 50, eles também achavam que Jesus estava voltando, que o mundo estava acabando. O texto de Atos foi escrito entre 70 e 80, 30 anos depois, e eles achando que Jesus ia voltar, né? Então, essa impressão é porque nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, Israel está com problema de novo. Me diz uma época da história do mundo em que Israel não teve problema. Israel só teve problema desde que foi criado. É um povo com problema. Então, dizer que está o mundo acabando porque Israel está com problema hoje é ignorar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é só invasão. Israel passou 95% do Antigo Testamento sob a opressão de povos estrangeiros.
E o Novo Testamento também, sob o Império Romano. Então, assim, sempre teve guerra. Israel sempre teve problema. Então, o que eu acho que a gente precisa é saber ler o texto bíblico para entender. Por exemplo, Mateus 24 vai dizer que no fim dos tempos teremos guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, dores, doenças, né? Fome. Quando Jesus fala isso, o que ele está querendo dizer? Que Jesus pode voltar, ou melhor, que ele, né, poderia voltar, ou que o mundo poderia acabar a qualquer momento. Por quê? Porque guerras, rumores de guerras, doenças, pai contra filho, filho contra pai, isso sempre existiu. Não é de hoje, certo? Então, nós precisamos estar preparados. O mundo pode acabar daqui a 2 minutos? Pode acabar daqui a 2 minutos, mas pode levar mais 200, 300 anos. Então, definir data por causa de eventos é muito complicado, porque nós vivemos, na verdade, em uma cultura diferente, mas a ganância, a matança, o homicídio, a maldade, a violência, a mentira, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer enquanto tiver o ser humano. E aí é isso que a hermenêutica ajuda, ler o texto bíblico tentando tirar essas influências culturais e temporais, que às vezes nos aterrorizam a tal ponto da gente ler aquilo que não está no texto. Lembrem da época da Covid, que o pessoal falou que era castigo de Deus, que era uma das pragas do Egito, que o mundo ia acabar, que tinha muito pecado, que tinha muito isso. E assim, e antes a gente teve a gripe espanhola, teve a peste negra na Idade Média, né, lá na Europa, e crises mundiais antes da Covid. E vamos ter depois, vamos ter mais. Né? Então, é preciso ler o texto bíblico para estar com o pé no chão. Né? Podemos estar aí em meio a situações de horror, de medo, de ansiedade, preocupação, mas ler o texto bíblico com o máximo possível de conteúdo para justamente não deixar essas coisas nos influenciarem. Beleza? A ganância está tão grande agora, Ricardo, que tu viu a mulher que levou o tio morto no... Exatamente, né? Impressionante, né, gente? Cara, eu não acredito que aquela mulher teve coragem de fazer isso. Sabe que a advogada já falou que ela tem problemas psiquiátricos, né? É uma das linhas da defesa dela. Sempre assim, né? Coitada. Mas é impressionante. Mas a pessoa tem que ser louca para fazer uma coisa dessa. Passeou no shopping com o defunto na cadeira de roda. Exatamente. Loucona. Realmente inacreditável. Né? Absurdo isso. Isso, gente. Tem sobre isso. O cara Vamos lá. morre e aí O cara morreu a caminho do shopping. Ela entrou no shopping, comprou uma cadeira de roda e voltou, botou ele na cadeira de roda e foi direto pro banco. Complicado. Não, ela não comprou a cadeira de roda, não. Ela pegou a cadeira de roda que o shopping tem para fornecer. Era do shopping. Para as pessoas. É do shopping. Ela foi com o Uber, com o velhinho morto no banco da frente. O cara do Uber disse que o velhinho estava vivo. Só que o velhinho não falou, nem mexeu, nem nada, mas o cara disse que estava vivo. É complicado, né? Se envolver assim, porque na hora você não está muito... Ninguém vai imaginar, né, isso. E cara, sabe o que é pior? Deu no jornal agora há pouco, dizendo que a família não tem condições de enterrá-lo e ele está lá no IML. Quer dizer, vê o... Indigente. Tá aí, olha só como que essa pessoa está sendo tratada após a morte, né? É verdade. Complicado. Ser humano é difícil. Falta de humanidade. É difícil. Vamos lá, gente. Vamos manter o foco. Olha o texto. Vamos para a hermenêutica. Ler esse texto nessa... Não, mas é assim. É justamente isso que a gente tem que ter muito pé no chão. Por quê? Porque nós somos emocionalmente influenciáveis. E, às vezes, a gente está tão motivado por circunstâncias externas que a maneira como lemos o texto ela é modificada. Então, a hermenêutica ela vai nos ajudar a manter o pé firme. Ah, Ricardo, mas isso é frio.
Ah, Ricardo, mas, gente, o nosso trabalho é falar o que o texto está dizendo. Se você está no enterro, você vai ler um texto de consolo. Agora, você tem que ler um texto que realmente fale de consolo, de conforto. Não dá para você pegar qualquer texto e falar qualquer coisa. Um exemplo que eu sempre uso, não sei se vocês vão lembrar, teve um aniversário aqui em casa meu, eu era seminarista numa igreja, aí chamaram um cara para pregar, que eu não conhecia, que era amigo do pessoal dessa igreja, que era seminarista. Aí o cara abriu o texto em Gênesis 1. Quando ele abriu o texto em Gênesis 1, eu pensei, o que esse cara vai falar, meu irmão? Em Gênesis 1, no aniversário, aí ele mandou lá, não, que Deus criou o mundo, tal, não sei o quê, criou os luminares e tal, não sei o quê. Aí eu estou ouvindo, eu falei, isso já começou mal, usando mitologia, né? Mas eu fiquei quieto, falei nada não, que eu sou um cara educado. E aí começou a falar, tal, muita coisa nada a ver com o texto, mas aí ele mandou uma pérola, que assim como Deus criou os luminares para clarear a noite, né, e o dia, que ele crie luminares na sua vida, irmão Ricardo, né, tal. Cara, linda a frase, mas não tem nada a ver com o texto. Assim, é um desrespeito ao texto. Isso que ele falou, ele poderia usar um salmo, ele poderia usar um provérbio, mas não Gênesis 1. Mas olha só, deu para entender a mensagem? Deu. Poxa, é bonito, é legal. Se tivesse um não crente, poderia, né, até se converter ouvindo algo assim, poderia. Mas nós estamos fazendo um curso de teologia. Nós estamos estudando o texto bíblico. Quem não estudou, eu aceito isso tranquilamente. Agora, quem diz que estudou, não dá para usar um texto fora de contexto, porque aí vira pretexto, né? Segundo a frase tão comum. Então, nós temos o dever de usar o texto certo para a ocasião. Agora, é um desafio. Primeiro, pela nossa questão cultural, né? Nessa época, nesse momento que vivemos. E outra, a Bíblia não tem texto para tudo. Tem por exemplo, pensa em aniversário. Qual lugar da Bíblia fala de aniversário? De casamento. Nosso casamento. Na nosso contexto, na nossa cultura, não é igual ao casamento judeu. O casamento judeu, a mulher era uma propriedade, era um acordo. A mulher tinha lá no máximo 15 anos, 16 anos, e olha lá, um homem judeu que não casasse aos 18 era visto com maus olhos. Nós casamos, né, de maneira geral, por amor. O judeu, naquela época, no texto bíblico, casava por contrato. Aí muita gente fala assim, eu casei igual a Bíblia. Não casou. A festa de casamento, né, levava dias dentro do contexto bíblico. A nossa leva 2, 3 horas e você paga por anos. É diferente, né? Você leva anos pagando algo que custou 3, 4 horas, mas a questão cultural é diferente. Então, nós adaptamos, né? A gente pega um texto ali, usa outro ali, aí vai lá para Coríntios ainda, que eu falasse a língua dos homens, né? E não tivesse amor e tal. Aí vai, pega esse texto, embola ele todo, que não tem nada a ver com casamento, e joga ele lá no casamento. Assim, a Bíblia tem textos que não representam, que não falam com situações contemporâneas. Então, somos tentados e tentadas a falar aquilo que, de alguma forma, nos toca, nos emociona. Então, é preciso, no trabalho hermenêutico, levar a sério a pesquisa para não deixar a emoção falar mais forte. Não estou querendo dizer que tem que ser frio, né? Tem que deixar a emoção de lado, mas pesquisa é pesquisa, né? E hermenêutica é isso, pesquisa. E numa sociedade onde cada um acha que tem a verdade, isso é muito pior. Você, de repente, vai trabalhar métodos, vai usar material e as pessoas ainda assim vão ignorar. Igual eu estava falando, eu dando aula na revista que eu escrevi, eu era o autor, aí o aluno dizendo que não era isso que a revista queria dizer, que o autor estava dizendo. Aí eu virei para ele e falei assim, lê quem é o autor. Ele, é você, né? Eu falei, então, eu sei o que eu estou dizendo aí e o que eu estou falando aqui. Pô. Você quer saber mais do que eu?
que escreveu a revista, não, aqui, né, não sei o que, lá, e começou a discutir comigo. Falei, cara, eu não vou nem discutir contigo, porque chega a ser ridículo. Você está discutindo algo com quem escreveu a revista. Mas por quê? Porque ele acha que pode, porque ele tem a verdade dele, ele lê, entende da maneira dele, e o texto é polissêmico, né? Pensa isso há 30 anos atrás, de maneira nenhuma aconteceria, né? Eu sou do tempo que, na adolescência, o pastor ia entrar na igreja, a igreja ficava de pé. Tocava uma música, pastor, né, entrava, a igreja sentava quando ele sentava. Acabava o culto, ele saía primeiro, né, a igreja ficava de pé, depois sentava e ia embora. Olha a loucura. Eu não estou dizendo que isso está certo, eu acho isso, né, uma arbitrariedade enorme. Mas era uma época que isso não era sequer questionável. Hoje, qualquer estudo, qualquer palestra que você dê, qualquer seguidor aí de podcast acha que pode te questionar. Aí você pergunta, onde você ouviu isso, cara? Ah, foi fulano que falou que tem milhões de seguidores e fulano está falando besteira, mas está todo mundo ouvindo porque tem muitos seguidores. Então, é um desafio, né? Para comprar, Fala. seguidor dá para comprar. Quê? Seguidor hoje dá para comprar. Eu sei, né? Mas as pessoas acabam acreditando nisso, né? O que a gente precisa, né, nesse tópico aqui é realmente tentar ter uma compreensão mais profunda do texto. E aí aquelas perguntas que a gente vem insistindo, tanto nessa matéria como em outras de Bíblia. Quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual a mensagem, qual o objetivo, né? Lembrando que cada abordagem, cada maneira de ler o texto vai responder de uma forma, mas a gente precisa ter essas perguntas muito claras. Nossa leitura, ela não pode ser uma leitura superficial, né? Uma leitura repetidora, né? Que repete o texto, né? Tem que ser uma leitura que compreenda o máximo possível do que o autor quer dizer. Pensa nisso, gente. Quando você estiver estudando um texto bíblico, faz essa pergunta: o que será que o autor quis dizer? Vou dar um exemplo. A lei da semeadura, né, lá em Coríntios. O que o pessoal chama de lei da semeadura, porque não tem nada a ver com semeadura. Aquele que dá muito, recebe muito, aquele que dá pouco, recebe pouco. Pensa bem, vamos pensar em quem escreveu esse texto. Ih, está acabando o tempo aí. Vamos fazer o seguinte, vamos sair desse link e voltar no outro, porque senão eu vou ficar falando, vai cair aí. Mesmo link aí, entra no mesmo link. Tá mesmo, né? Valeu. Tá bom? Entra no mesmo link aí.